Fala galera, tá começando mais um vídeo do Buzzer Beater e como prometido para vocês do vídeo da outra semana, o assunto da vez é o calouro sensação do Philadelphia 76ers. Como vocês já devem ter sacado, eu tô falando de Benjamin David Simmons, ou como a gente conhece pelo nome popularizado pela mídia, Ben Simmons. Depois da lesão no seu pé direito que impossibilitou que ele jogasse no ano em que ele foi draftado, ele finalmente teve a sua estreia, sua primeira temporada de calouro pelo Philadelphia 76ers, muito aguardada por sinal. Enquanto alguns ainda tinham medo sobre como ele ia performar, mesmo depois dessa lesão, ele provou e calou a boca de muitos críticos em quadra. Mas antes de entrar no mérito dessa sua temporada de calouro e também dos números que ele está colocando, vamos dar uma passadinha rápida pela história dele no basquete desde que ele começou. Ben Simmons nasceu no dia 20 de julho de 1996, na cidade de Melbourne, Victoria, na Austrália, filho de Julie e Dave Simmons. Dave Simmons, seu pai, por sinal, é uma lenda do basquete profissional australiano, principalmente destacando sua passagem pelo Melbourne Tigers entre 1989 e 1996, onde ele foi campeão nacional pelo time e teve o seu número aposentado, o mesmo número 25 que Ben Simmons usa desde suas primeiras temporadas no basquete escolar. Como é comum entre filhos de atletas, Ben Simmons começou a praticar esportes muito cedo, dividindo a sua atenção principalmente entre dois esportes quando ele era bem jovem, o basquete e o rugby. Porém, mais tarde, para o nosso deleite, ele resolveu focar no basquetebol, até que em 2013 ele se mudou para os Estados Unidos para ter uma competição maior e jogar contra jogadores que pudessem comparar com o seu tamanho e o seu atleticismo. O colégio escolhido foi Montverde Academy, inclusive no programa de basquete tendo a passagem de jogadores como D'Angelo Russell, Luka Mbamute e por pelo menos um ano, o seu atual companheiro de equipe Joel Embiid. A versatilidade do jogo dele para um ala pivô começou a dar projeção nacional para ele. No fim da sua carreira no ensino médio em 2015, ele estava listado pela ESPN.com como jogador número 1 da nação. E até antes do término do seu último ano de senior, ele assinou uma carta de comprometimento dizendo que ia para a Louisiana State University, mais conhecida como LSU, universidade por onde passaram nomes como Shaquille O'Neal. A carreira universitária dele foi marcada por alguns altos e baixos. Apesar de acumular algumas atuações impressionantes, como um jogo contra North Florida, em que ele fez 43 pontos, 14 rebotes, 7 assistências, 5 roubos de bola e 3 tocos, o recorde geral do time não era favorável, e muitos diziam que Ben Simmons sumia nos jogos contra universidades importantes. O time nem chegou a ir para o torneio da NCAA, perdeu no próprio torneio da conferência para a Universidade de Texas A&M. Porém, os lapsos de genialidade, a exposição na mídia e muitas comparações que começaram a ser feitas entre ele e jogadores como LeBron James e Magic Johnson qualificaram ele como um dos principais candidatos a ser a primeira escolha geral do draft de 2016. A combinação entre tamanho, agilidade e visão de jogo rendeu várias dessas comparações que eu acabei de citar, e ele era amplamente considerado pela própria mídia e por alguns analistas e jogadores o jogador mais completo a chegar no draft desde que LeBron James foi selecionado em 2003, incluindo um dos jogadores ao qual ele foi comparado. Magic Johnson tweetou o seguinte: Ben Simmons da LSU é o melhor jogador all-around que eu já vi desde que LeBron James saiu da high school direto para a NBA. O assédio e as comparações não pararam por aí. A Slam Magazine, uma revista famosa de esportes, fez essa capa com Ben Simmons em uma de suas edições, fazendo uma clara alusão ao recém-saído do high school LeBron James. Porém, as críticas à sua competitividade e a maneira como muitos analistas também falaram que ele era um tipo de cara que não chamava muito o jogo para si em momentos importantes, fez com que ainda houvesse uma certa ociosidade se ele realmente seria a primeira escolha. Porém, outro grande fator pesou para a ida dele para o Philadelphia 76ers. Brett Brown, o treinador do time, havia sido o treinador da seleção nacional australiana, além de ser um amigo próximo da família do jogador. Então chegou o draft de 2016, e como a maioria esperava, With the first pick in the 2016 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select Ben Simmons from Melbourne, Australia,
Os fãs ficaram ansiosos. O time não tinha um excelente jogador para armar a equipe há muitos anos. Ainda havia o famoso processo em andamento. Só que quase como um pré-requisito para ser calouro do Philadelphia 76ers, você tem que se machucar justamente na sua primeira temporada ou antes dela. Durante um treinamento no dia 30 de setembro de 2016, Ben Simmons fraturou o 5º metatarso do pé direito. Durante a Summer League de 2016 mesmo, antes dele se machucar, a gente já pôde ter alguns lapsos de como ele conseguia jogar e do quanto ele era completo, principalmente na qualidade dos seus passes. Na Summer League de Las Vegas ele teve médias de 10.8 pontos, 7.7 rebotes e 5.5 assistências. E o tempo fora das quadras serviu e muito para que ele conseguisse desenvolver mais ainda esse jogo como um armador e não simplesmente um point forward. Eis que a gente chega finalmente na temporada atual, 2017-2018. No seu terceiro jogo pelo Philadelphia 76ers, ele se tornou o primeiro jogador desde Oscar Robertson a colocar números de 10 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes e 5 mais assistências nas 3 primeiras partidas da carreira dele da NBA. Na partida seguinte, na quarta, no dia 23 de outubro, ele fez um triplo-duplo contra o Detroit Pistons, fazendo 21 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Ele é o terceiro calouro, depois de Oscar Robertson e Art Williams, a conseguir um triplo-duplo em um dos primeiros 4 jogos de sua carreira. Ele ainda se tornou o primeiro jogador da história com pelo menos 170 pontos, 100 rebotes e 80 assistências nos primeiros 10 jogos de sua carreira. No momento da gravação desse vídeo, Ben Simmons tem 26 partidas jogadas, tendo médias de 17.5 pontos, 8.9 rebotes e 7.7 assistências. E isso jogando oficialmente como um armador, um cara de 2,8 metros de altura, com handle, com habilidade, com agilidade, com velocidade e visão de jogo para jogar como um armador de ofício. Obviamente que ainda existem muitos pontos em que ele pode melhorar para virar um jogador ainda melhor do que ele já é. Ele não tem um jump shoot, um arremesso muito bom. Outro ponto de crítica a Ben Simmons é a sua eficiência nos lances livres. Até agora ele tem 56.7% de aproveitamento. Apesar dessas limitações, Ben Simmons tem sido colocado por muito em relações a ser considerado o melhor calouro da década, tendo como seu principal candidato nessa corrida Blake Griffin, que foi o calouro do ano em 2011. Mas já deu um pouquinho dessa história e vamos tentar entender o que faz do Ben Simmons um cara tão sobrenatural. O primeiro é algo que eu já repeti algumas vezes nesse vídeo. Ele é absurdamente alto para a posição que ele joga. Com a altura de um jogador de garrafão e a agilidade de um jogador de backcourt, ele consegue escapar de grande parte das marcações individuais que os treinadores adversários colocam nele. Se ele coloca um armador, um cara mais baixo, Ben Simmons consegue ver por cima dele e achar jogadores livres facilmente, cortando pela cesta, como o próprio Philadelphia 76ers costuma fazer quando ele está com a bola em mãos, principalmente nos contra-ataques. Se o treinador adversário resolve colocar um ala defensivo, ágil e alto para cima dele, Ben Simmons tem recursos suficientes no seu handle e na sua própria visão de jogo e criatividade para achar possibilidades, jogadores abertos e até infiltrar para fazer o hookshot de mão direita que ele tanto gosta e que a gente já tanto viu durante essa temporada. E finalmente, se ele resolve colocar um cara de garrafão, um cara mais alto, Ben Simmons abusa do handle que ele tem, abusa da velocidade, abusa do atleticismo para driblar o cara e atacar a cesta, como ele fez agora nesse lance com Clint Capela. Outro fator bastante relevante que aumenta a qualidade do jogo de Ben Simmons não é que ele sabe só usar a sua altura, ele realmente tem inteligência de jogo, que as pessoas costumam chamar de QI de basquete. Ele está sempre atento às possibilidades de passe e de infiltração que ele tem, principalmente sendo muito inteligente ao usar os pick and rolls. A grande fonte de pick and rolls feitas para o Ben Simmons é justamente Joel Embiid. O motivo é até bastante óbvio. Joel Embiid é tanto unicórnio ou até mais do que Ben Simmons. Quando o camaronês vai fazer a proteção, ele abre a possibilidade para fazer ou um pick and roll, infiltrar e receber talvez uma ponte aérea do Ben Simmons, ou fazer um pick and pop e abrir na linha de 3 para converter as bolas. Como parte desse QI, a gente tem a própria criatividade do Ben Simmons e o tanto de recursos que ele tem para achar jogadores livres, seja fazendo um passe por trás das costas, seja fazendo esse passe lindíssimo para o Embiid no corner para matar a bola de 3, seja fazendo um passe para o outro lado do perímetro.
Por causa desses flashes de genialidade ofensiva, muitas vezes a gente esquece do quão bom é Ben Simmons defensivamente. E isso se dá principalmente por causa dessa visão de quadra diametral que ele tem, capaz de antecipar passes e obrigar os times adversários a cometer turnovers. Talvez um dos exemplos mais interessantes para exemplificar essa visão de jogo e essa capacidade de antecipação do passe dos adversários é essa jogada contra o Houston Rockets. Notem como aqui ele tem uma noção total do seu posicionamento, da sua envergadura e de como está posicionado o jogador que está atrás dele lá no corner. Quando o Clint Capela tenta fazer o passe, ele estica os braços para dar o primeiro toque e atrapalhar a jogada do time adversário. E imediatamente, reconhecendo que a linha de passe mais provável é lá para o Ryan Anderson, onde ele já se posiciona para conseguir o roubo de bola. O casamento e sintonia com o Embiid também são fatores determinantes para que ele esteja conseguindo esses números na sua primeira temporada. E é importante lembrar que a gente ainda tem um outro jogador para adicionar nessa equação, mas que ainda tem tempo para desenvolver o seu jogo e que infelizmente caiu nessa maldição dos calouros de Filadélfia. Markelle Fultz, primeira escolha geral do último draft de 2017, muito mais conhecido pela sua capacidade de pontuação e até pela sua eficiência nas bolas de 3 durante sua passagem por Washington no college, virtualmente ele é uma peça jovem que pode fazer o jogo desse time voar mais ainda. Porém, mesmo se der tudo errado, mesmo que, hipoteticamente, Markelle Fultz possa virar um bust, não há muito que se preocupar. O sucesso do The Process de Sam Hinkie está muito bem encaminhado nos seus processos finais e apenas com Ben Simmons e Joel Embiid nós já podemos ver resultados práticos muito animadores. E aí galera, vocês curtiram o vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like aí para ajudar a gente na divulgação do material e ajudar o canal a crescer. Se você ainda não fez isso, também não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar um comentário, uma sugestão, que a gente gosta quando vocês participam. Outro lembrete, acompanhe o que a gente faz, o conteúdo que a gente produz nas outras plataformas, Medium e Facebook. O endereço vai estar aí na descrição e passando aqui rapidinho, tem muita coisa bacana. No vídeo da semana passada, a gente publicou uma entrevista muito bacana que a gente fez com um novo ala lituano do Bauru Basquete, Osvaldas Matulionis. Vai estar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Na semana que vem, o Heitor volta a falar, vocês não vão precisar ouvir minha voz, e ele vai falar sobre um assunto muito pertinente, muito bacana e que tem relação com o que eu falei hoje. Ele vai falar, discorrer um pouco sobre esses unicórnios que estão surgindo na NBA. Kristaps Porzingis, Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons, todos esses caras que estão tomando a NBA como uma tempestade. Então é isso aí, não perca o vídeo da semana que vem, até logo, é nóis!